Quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, para quem não me conhece, sou o profeta Moisés Oliveira, presidente do Ministério Espada, Cajado e Fogo. Antes de começarmos o nosso momento aqui de celebrar a Palavra de Deus, eu quero vos dizer que a própria Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria verdade é Jesus Cristo. A própria verdade é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a lei outorgada por Deus para a raça humana. Para você também, eu quero deixar também, para você poder conhecer o nosso canal na internet, através do Facebook, Profeta Moisés Oliveira, Ministério Espada, Cajado e Fogo. Você pode estar lá conhecendo um pouco do nosso ministério. Quero também aqui mandar um abraço para o nosso querido irmão, presbítero e profeta Eduardo Romão. Profeta Eduardo Romão, que Deus continue te conservando, mantendo, te moldando, te usando na terra para falar aquilo que não agrada o homem, mas que fala aquilo que agrada a Deus. Continue sendo essa pessoa aí, usada na mão de Deus, instrumento para que possa ser usado nessas últimas horas aqui na terra, da igreja aqui na terra. Quero mandar também um abraço também à nossa missionária e cantora Eliane também. Que Deus continue te usando, continue te abençoando, te prosperando nessa jornada aqui na terra. E que você ainda continue sendo instrumento na mão de Deus. Quero também mandar um abraço, também um beijo, pastor Nivaldo, meu pai. Também, graças a Deus, que Deus continue te abençoando também, continue te abençoando e te usando nas terras. Um abraço também para minha mãe também, missionária Lúcia. Que Deus continue também te abençoando e continue também te usando na terra para ser uma voz profética. Não para falar aquilo que a terra quer ouvir, porque quem agrada a Deus desagrada o homem. E quem agrada o homem desagrada a Deus. Um beijão também. Que Deus continue te abençoando. Para Josué também, continua sendo essa pessoa também, com esse temperamento também que a gente já conhecemos. Pois Deus vai te usar em cima desse propósito. Para a última hora também. Hoje eu tenho uma palavra de Deus revelada do céu, para estar entregando para você. Você que não aguenta mais blá blá blá, canto da carochinha, conto da Disney, não aguenta mais ouvir, eu te chamo a tua atenção para que você possa abrir os seus olhos nessa última hora que nós ouvimos, está na contramão do que está a nossa realidade do mundo. As conjecturas, as coisas que acontecem, já está dizendo que já é a última hora. Eu quero lhe falar hoje do livro de Mateus 24, a partir do verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meu amigo, esse texto é bastante revelador da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24 mostra na ordem cronológica e mais fáceis para qualquer um. A pessoa pode ser mais leiga, mas se ler, entenderá como que sucederá os tempos finais, os tempos derradeiros, para se manifestar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo a salvação debaixo das suas asas
para os seus escolhidos, aquele que nele esperam. E nascerá também o fogo que consumirá os perversos e pecadores que não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o texto de Mateus fala, quando Jesus ia sair do templo, aproximaram deles os discípulos e começaram a mostrar as estruturas do templo. Nós aprofundarmos nisto, nós veremos que nos dias de hoje, o que estão mostrando as estruturas da terra, mostrando as estruturas que as riquezas não podem dar, mas o próprio Jesus já foi logo desconversando com aqueles discípulos. Jesus, porém, lhes disse: vede tudo isso, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor Jesus. Os discípulos começaram a mostrar o templo, as estruturas, as colunas, mostrar os altares, os assentos, o tapete vermelho, o véu do templo. Mas o nosso templo, o templo que a própria Bíblia descreve, não são as estruturas de 4 paredes. O templo que Jesus se refere é o próprio ser humano, é o corpo do ser humano. Isto sim, na linguagem divina, é o templo. Não sabeis que vós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que as estruturas de parede, as estruturas de concreto, o piso laminado, as cadeiras almofadadas, tudo se resume em sinagoga. Resume em sinagoga, pois a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus, não habita em templo construído por mãos humanas, mas ele quer habitar dentro de mim, dentro de você. Na linguagem bíblica, o templo é o ser humano, é o homem. Vivemos numa época em que o evangelho que está sendo pregado é o evangelho de mostrar as estruturas da terra. É o evangelho onde se deve se angariar patrimônios, adquirir fortunas. O próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Nós devemos entender que a essência do evangelho não é adquirir riqueza. A essência do evangelho é não enriquecimento. Bom, a própria Bíblia fala, é buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscando o reino de Deus, Deus vai prosperando materialmente. Busca o reino de Deus, Deus vai prosperando materialmente. Busque o reino de Deus e Deus vai abençoando, vai multiplicando, vai provendo, vai te dando, vai provendo aquilo que você necessita. Meu amigo, hoje nós vivemos uma época onde vai-se nas igrejas e ouvimos lá os evangelhos que pregam um antropocentrismo, onde o homem é o centro de tudo, onde o homem é o centro de tudo. A própria Bíblia fala, não devemos servir a 2 senhores, odiar a um ou amar a outro. Não tem como odiar os dois, não tem como amar os dois. Odiar um
ou melhor, é odiar um e amar o outro. Não tem como servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao Deus Mamon. Quando o rico chegou para Jesus e perguntou o que era preciso para ser feito para ele ganhar a vida eterna, o próprio Jesus disse: vai, vende tuas riquezas e divide com os pobres e terá um galardão no céu. Glorifique e exalte que eu estou só começando a entregar o rolo de Deus para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O defeito do homem não está na roupa que ele veste. O defeito do homem não está na cor do calçado que ele tem. O defeito no homem não está na quantidade de dinheiro que ele tem no bolso. O defeito do homem não está na marca da camisa que ele tem. O defeito do homem não é pelo carro velho que ele anda. O defeito do homem não é pela aparência que ele tem. Mas o problema da natureza humana está impregnado na carne. É o pecado. Todos pecaram e necessita de um Salvador. Com a geração do pecado, a própria Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todo homem nasce debaixo dessa lei, a lei do pecado e a lei da morte. Pois quando ali no Éden, Adão e Eva provou do fruto do conhecimento, gerou a morte e veio se arrastando. As consequências passaram de séculos em séculos, de gerações em gerações. Não tinham antídoto para esse problema. O diabo mandava na raça humana, fazendo-a pecar e assim adquirindo, perdendo a salvação. Mas quando Jesus se levanta no trono, se esvazia de si mesmo, das riquezas do céu, se esvaziou da autoridade, esvaziou do poder e veio aqui na terra, nascido de uma semente de uma mulher, gerado de semente de uma mulher, nascido de uma manjedoura, nascido ali entre os meios dos animais. Então Jesus veio trazer a solução para o defeito do homem. Ele restaurou, através da obra da cruz, o direito de um homem conseguir a vida eterna. Meu amigo, hoje nós vimos que o evangelho que se prega, o evangelho que está manipulando as massas, o evangelho que está aí dominando, é o evangelho onde vocês têm que estar no palco, e diante do seu palco, vocês têm que estar lá no palco, no centro do palco. Em volta desse palco tem que se ter uma arquibancada. Para se ter uma arquibancada cheia de gente para ver como é sua vida, ver e aplaudir como é a sua vida, ver e aplaudir como é a sua história de crescimento, a sua história de conquista, a sua história de projeto. Você tem que estar no palco, vocês têm que estar no palco e ter uma grande plateia ali sentada e vendo as suas vitórias. Mas não é esse evangelho. O evangelho que Jesus deixou para nós está lá em Mateus, quando fala, e quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Então,
sereis odiados, atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amizade com Deus é inimizade com o diabo. Amizade com os céus é inimizade com o mundo. O que a gente vê hoje é essa junção mundana. É adentrando para a casa de Deus, é a mesa de Jezabel, é a proposta do diabo para os crentes da última hora. Estão mostrando as estruturas da terra e estão esquecendo de mostrar aquilo que nos espera lá em cima, a morada celestial, a salvação, passar a eternidade na presença de Deus. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta ganhar o que o poder monetário pode dar, mas não ganhar o bem mais precioso, que é ter o nome escrito no livro da vida. Glorifique e exalte o santo nome dele, pois ele é toda honra, toda glória, e a ele dá todo o poder. A Bíblia mostra que seguir Jesus não é esse sabor de mel que andam falando. Seguir Jesus é sofrer preconceito. Servir Jesus é ser odiado. Se carregar a cruz é ser odiado por Satanás. Seguir Jesus é ser preconceito, ter preconceito pela sociedade, é ser chamado de quadrado, é ser chamado de fanático, é receber aquilo que os apóstolos e a igreja primitiva recebeu. Foram perseguidos, foram mortos, mas por causa da palavra, onde os apóstolos passavam, ministravam a pregação do evangelho, e 3.000 almas de pessoas, numa pregação só, com convite só, movido pelo Espírito Santo, aceitavam Jesus. A liderança da igreja primitiva não estava cheia de dinheiro, com malote de dinheiro, com caixa 2, não tolerava pecado em cima do altar, não tolerava o que hoje as igrejas toleram. Mas quando passavam, os coxos paralíticos se apresentavam na beira do caminho, para que se tocasse na sombra dos apóstolos e seriam curados. É desse evangelho que eu quero lhe mostrar. Tem pregado o evangelho onde você é o centro de tudo e Deus não é centro de nada. Ele só parece que vai dar, que tem que te dar, que ele vai fazer. É isso, que não sei o que, e vai fazer acontecer. Não, a própria Bíblia fala que essa geração que está aqui, que foi predito e escrito pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Jesus Cristo, essa geração gananciosa, avarenta, geração de promiscuidade desse mundo, geração de pecaminosidade, libertinagem, não será dado outro sinal a eles, a não ser o do profeta Jonas. Meu amigo, é a santa palavra de Deus. Está na hora de mudar o curso da mensagem. Está na hora de mudar a liturgia da palavra. As grandes lideranças não querem isso, porque pregar Jesus é expulsar demônio. Pregar Jesus é mandar expelir câncer para fora. Pregar Jesus é expulsar demônio. Pregar Jesus é ter alma se rendendo aos pés do Senhor. Pregar Jesus é falar em línguas estranhas. Pregar Jesus é receber batismo com o Espírito Santo. Pregar Jesus é ver a igreja gerando profeta. Pregar Jesus é ver a igreja combatendo o pecado.
Jesus é ver, é Jesus combatendo e desfazendo a sombra de macumbaria. Eles não querem isso, porque eles não querem, porque eles querem só juntar fortuna, arrecadar dízimo e oferta, malote de dinheiro pra cá, malote de dinheiro pra cá. Pra a igreja sendo gerenciada como fosse uma empresa. Eles esqueceram que a igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão tratando a noiva do Cordeiro como se fosse empresa. Estão tratando a noiva do Cordeiro como se fosse um CNPJ. Mas a noiva de Cristo foi conquistada com um alto e sublime trono. Um alto e sublime preço que foi pago ali na cruz. Meu amigo, não existe esse sabor de mel todo. André, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, foi discípulo de João Batista. O lugar do seu martírio, segundo a história, foi um lugar em Acaia, província romana, em que diz a tradição que ele foi amarrado em uma cruz em X. E ele não foi pregado, mas foi se amarrado em forma de uma cruz em X, para que seu sofrimento se prolongasse. Parece que aí André não provou esse sabor de mel. Bartolomeu, outro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi liderança da grande igreja da terra, também não teve e experimentou o sabor do mel. O que ele experimentou foi esfolado vivo, crucificado de cabeça para baixo, e outros diziam que teria ser golpeado até a morte. Parece também que não teve palco para ele e também não teve sabor de mel. O próprio Felipe, natural de Betsaída, cidade de André e Pedro, também se não teve sabor de mel. Experimentou as pedradas, experimentou o martírio e também experimentou a força da violência humana sobre a sua vida, mas também não teve sabor de mel. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor Jesus. O Pedro, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, também não teve palco, não teve plateia, mas não teve sabor de mel. Ele foi crucificado e diz a história que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer como Jesus morreu em pé ali no madeiro. Não houve sabor de mel. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor. Tomé, que não acreditava em nada, era de uma pessoa cético, desacreditado. Ele também, quando foi transformado por Jesus, ele passou a acreditar no santo nome do Senhor Jesus. E até tocou no corpo de Jesus ali, glorificado. Mas não conseguiu acreditar que teve uma vida de sabor de mel. O próprio Jesus foi crucificado, escarnecido, açoitado, não teve sabor de mel. Experimentou vinagre, experimentou a chibatada, mas não teve plateia, não teve palco e não teve sabor de mel. João Batista não viveu sabor de mel, foi para os desertos, se formou nos desertos. Quando veio para a cidade, recebeu a lança na sua cabeça, teve a cabeça cortada, não experimentou o sabor de mel.
glorifique e exalte o santo nome do Senhor. Se você está sentindo que Deus está nessas palavras, glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus. Estão pregando as riquezas dessa terra, mas a própria lei divina da palavra tem que cumprir. As riquezas, os produtos naturais, as providências dessa terra já estão se esgotadas. A água já está se esgotando. Já o que pouco resta, daqui uns dias ficará imprópria para o consumo humano. Os cientistas americanos já preveram que do jeito que a Terra está, não vai durar muito tempo. O que quero que dizer? O futuro do servo de Deus, o futuro do crente que carrega a Bíblia, que carrega Jesus no coração, o futuro dele aqui na Terra é perseguição. O grande projeto de Satanás, descrito por Jesus Cristo no governo nos últimos dias, que se apresentaria o homem do pecado. O governo do anticristo já está batendo as nossas portas. Vocês aí que está seguindo o homem, seguindo as lideranças, esquecendo de olhar para a palavra, esquecendo de adquirir conhecimento, eu quero te dizer: aprenda, corra atrás da verdade, leia a Bíblia, porque essas pessoas não podem pregar contra o anticristo. Essas pessoas não podem pregar contra o governo mundial, porque eles próprios mesmo fazem parte do grande plano satânico de Satanás para os últimos dias. Pois a própria Bíblia fala que nos últimos dias o próprio inimigo introduziriam mestres, doutores da palavra dentro da igreja de Deus, no meio do povo de Deus, para introduzir heresia, doutrinas que levarão muitos à perdição. Aí quando eu olho para dentro da Bíblia, a própria Bíblia fala que nos últimos dias que acontecerão as conjecturas, os acontecimentos, foi descrito pelo próprio Jesus, que ele fala, e Jesus respondeu: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito, e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é visto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é princípio de dores. Mas então vos entregarão para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesses últimos dias, muitos se escandalizarão, trair-se uns aos outros e uns se odiarão. Surgirão falsos profetas, enganarão a muito, por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriariam. Quando, pois, visse que a abominação da desolação, porque o profeta Daniel está no lugar santo que não entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. O que estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. E porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de ter. E se aqueles dias
não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Aqui está o futuro que a igreja, o crente, tem que estar preparado para os últimos dias. Se você quer ver o que os crentes estão esperando, mas estão com os olhos vendados, vai lá em Apocalipse 13, onde fala que emergiu-se uma besta do mar, e essa besta foi-lhe dada uma boca para proferir contra Deus e contra os habitantes do céu. E esta besta foi permitido a fazer guerra contra os santos. Quem são os santos? São os cristãos, meu filho. A besta que vai emergir do mar, descrito em Apocalipse, fará guerra contra os crentes nos últimos dias. E a própria Bíblia fala que esta besta vencerá, matará os cristãos na grande tribulação. A grande tribulação é o grande teste para separar quem está firme com Jesus do que quem não está. É o grande teste para desmascarar quem está em cima do muro e quem não está em cima do muro. O grande teste para a igreja é para se manifestar quem é o joio e quem é o trigo. O grande teste da igreja, que esse momento que a própria Bíblia está falando, é para separar o infiel do infiel. Esse é o grande teste, a grande prova, que vai separar quem é vencedor e quem está na mentira. É o grande teste. E a própria Bíblia fala que se for necessário ser morto a espada será morto. Então, meu amigo, se prepare, procure se preparar psicologicamente, espiritualmente para esses últimos dias. Senão cairemos e não chegaremos ao nosso alvo, que é a salvação. A igreja lá em primitiva, Deus não livrou ela das perseguições, não livrou ela das arenas, não livrou ela das matanças. A igreja primitiva buscava orar a Deus com sinceridade. Deus não vai dar descanso, não vai dar salvação, não vai dar a tua morada no céu celestial de graça para ninguém. Deus não vai dar de graça, levar para o céu essa geração de evangélica com estrela, profanando o nome santo do Senhor Jesus. É a geração que só tolera o pecado dentro das igrejas, que tolera as coisas erradas dentro da igreja, que não busca o Senhor Jesus, não serve Jesus com sinceridade. Deus não vai dar descanso de graça para ninguém. Então é melhor, meu amigo, começar a repensar, jogar pó na cabeça e começar a humilhar perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não vai dar descanso, meu amigo, de graça para ninguém, pois o próprio Bíblia fala que sem santidade não verá a Deus. Deus não vai dar descanso com altar cheio de mini saia. Deus não vai dar descanso com a igreja, com aquela blusa tomara que caia, mostrando aquilo que só deve ser mostrado para o seu marido. Deus não vai dar descanso para ninguém assim, meu filho. Vai aprender a servir Jesus. Vai aprender a servir a Deus com sinceridade, com humildade e com seriedade, para depois chegar lá no céu. Esta é a palavra de Deus. E a segunda besta que a própria Bíblia fala, que emerge da terra, falará na terra com um dragão. E esta besta que emerge da terra fará sinais perante a primeira besta. Olha aí, e fará também a imagem
e falar, e essa imagem começará a falar, e essa besta que vai falar na terra com voz de dragão vai soltar a lei, o veredito, que todo ser humano terá que ter um sinal na testa ou na mão para poder comprar, para poder vender. Sem esse sinal, jamais poderá sobreviver nesses dias. Então, meu amigo, comece a buscar informação, comece a buscar dentro da palavra de Deus. O diabo está ludibriando essa mensagem. O próprio anticristo já infiltrou no meio do povo de Deus, dessa terra, de adquirir toda dessa terra, esquecendo do alvo lá de cima. Eu quero te dizer, meu amigo, pare e comece a repensar a sua vida cristã. Comece a repensar também a nossa vida na igreja, porque os tempos de aflição, os dias de tribulações já estão vindo rapidamente em direção à humanidade. Eu quero que você se reflita para essa grande mensagem que foi ministrada. Tropa de Cristo, a ordem pra marchar, que de guarda é o leão da tribo de Judá. Quando eu era prego, o inimigo me bateu. Hoje Deus me fez martelo, quem bate nele sou eu. Jesus me resgatou das trevas para a luz. A vitória da igreja pelo sangue de Jesus. Use essa arma na unção que Deus te deu. Hoje cai por terra este gigante filisteu. É espada de fogo, é o escudo da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. A espada do guerreiro está neste lugar. Ela corta pra lá, ela corta pra cá. Eu estou numa batalha. Na batalha eu estou. Na minha frente vai o rei. General guerreiro grande eu sou. General santo guerreiro está nesse lugar. Veio pra guerrear, veio pra guerrear. Tropa de Cristo não vai retroceder. Quem nos guarda é Jesus e nesse nome tem poder. Sou da tropa de Cristo e não temo inimigo. Não sei o que é perder e nunca me dou por vencido. Sou da tropa de Cristo e não vou voltar atrás. Levanta a bandeira.